Olá, paz do Senhor Jesus, amém, glória a Deus. Bom, hoje eu venho trazendo a quarta dos Salmos. Quem aí estava com saudade, ô glória? Eu estava, mas Jesus, Ele é bom em todo o tempo. E o Senhor me deu hoje uma estratégia, né, para me trazer a quarta dos Salmos, mesmo estando na semana de consagração. O Senhor me guiou, né, como seria hoje, para a glória do Senhor, nós estamos aqui. Aleluia. Então, para quem não acompanhou a quarta dos Salmos, nós estamos no Salmos do número 10. Os outros salmos do número 1 ao número 9 tem lá na playlist. Tem a playlist da quarta dos salmos e lá você vai poder encontrar todos os salmos. Amém? Se você desejar o coração de acompanhar, se não acompanhou, então lá tem os salmos, que assim o Senhor vem nos guiando. Oh, glória! Vamos orar, já orando ao Senhor, agradecendo a Ele por todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te glorificamos, porque o Senhor é bom, a tua justiça é sobre nossas vidas, Pai. Deus, que nesses salmos de número 10, o Senhor possa nos guiar, Pai. Que a tua paz seja sobre cada lar, que o Senhor dê ordem aos teus anjos a nosso respeito, Pai. Que o Senhor seja justiça em cada vida que vai escutar esses salmos, Pai. Que o Senhor chegue com providência sobre os lares, sobre as vidas, que cada um venha ser guardado com o teu sangue, coberto com o teu sangue, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus conosco, misericordioso, e nós te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um que vai escutar essa mensagem. Eu te agradeço pela vida de cada irmã, que o Senhor possa abençoar ricamente e falar aos corações com a tua palavra, Pai. Seja com cada um em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos falar hoje, vamos ler a palavra do Senhor em Salmos 10. A epígrafe do texto diz o seguinte: oração pedindo justiça. Eita glória, quem precisa da justiça de Jeová. Oh, aleluia. Diz o seguinte, nós vamos ler, né, do 1 ao 18, que é o Salmos de número 10. Diz o seguinte, a palavra de Deus: porque, Senhor, te conservas longe, porque te escondes nas horas de angústia. Com arrogância, os ímpios perseguem os pobres, que eles sejam apanhados nas ciladas que armaram, pois o perverso se gloria da sua própria cobiça. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Em sua soberba, não o perverso não investiga tudo o que ele pensa, é que Deus não existe. São prósperos os caminhos dele em todo o tempo. Muitos, acima de longe, deles estão o teu juízo. Quanto aos seus adversários, ele e a todos tratam com desprezo. Pois lá no seu íntimo diz: jamais serei abalado. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A sua boca está cheia de maldição, engano e opressão. Debaixo da língua ele tem insulto e maldade. Põe-se de tocaia nas aldeias, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Ele se põe de emboscada como um leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e o arrasta com sua rede. Abaixa-se, rasteja nas suas garras, cai os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a tua mão. Não te esqueça dos pobres, porque o ímpio despreza a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não lhe pediu contas. Tu, porém, tens visto isto, porque atentes ao sofrimento e à dor.
para que os possam tomar a tua mão. A ti se entrega o desamparado, e tu tens sido o defensor dos órfãos. Quebra o braço do perverso e do malvado. Pode contar da sua maldade até que eu descubra de tudo. Ó Senhor, é Rei eterno. A sua terra some as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhe firmarás o coração e ouvirás o seu clamor, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano que é da terra não se volte a espalhar o terror. Aleluia. Aqui é uma oração muito sincera. Quando eu li esses Salmos de número 10 e meditava nele, eu disse, Deus, que oração sincera foi essa, viu? Aqui ele fala dos que oprimem os órfãos, aqueles que não creem em Deus. E a pessoa que escreveu os Salmos de número 10, ele pede a justiça a Deus. E ele relata a Deus sobre essas pessoas que ele pede justiça. Ele relata aqui a Deus como elas se conduzem, o que elas estão fazendo. E pede ao Senhor que ele venha com a mão forte sobre essas pessoas, porque afinal elas não acreditam no Senhor. Quer dizer, elas não acreditam na justiça de Deus. E essa pessoa que escreveu os Salmos de número 10, ela diz, Senhor, tu existe. Eu estou orando ao Senhor, o Senhor existe. E eu quero que essas pessoas que não crerem em ti, não acreditam que o Senhor é justiça, que o Senhor nos defende, elas possam contemplar com os olhos dela a tua justiça. E ele fala dessas pessoas ao Senhor. Ele relata tudo o que elas têm feito. E o Senhor, ele é Deus de justiça. Ele não esquece de mim, ele não esquece de você. Ele não esquece daqui como ele fala, né, dos pobres, dos órfãos. Ele não esquece. Muitas vezes, os seres humanos que não crerem em Deus, não querem saber do Senhor e se deleitam na tua própria maldade, eles vivem na tua própria maldade do teu coração, porque aqueles que não querem saber de Deus, não acreditam em Deus e chegam a dizer que Deus não existe. Ah, sabe o que acontece? Eles vão o quê? Estar sendo guiado na mão de Satanás. E bom, Satanás vai se aproveitar. Para o quê? Para oprimir. Certo? Geralmente essas pessoas vão ter um pouco de dinheiro, de recursos. É da onde a gente pode ver que elas oprimem as pessoas com o quê? Com o dinheiro, com o poder. Mas eu quero falar para mim, para o teu coração, descansar. Porque, Luísa, descansa em Deus, porque Deus é justo e juiz. Uma coisa que é certa aqui nessa terra, e nós sabemos que é a lei da colheita. Aquele que planta, colhe. E eu tenho certeza que aquele que planta a maldade, que aquele que faz o mal para mim, para você, para tantas outras pessoas, com desejo de realmente maldade no coração. Bom, essas pessoas vão se acertar com Deus. Chega o tempo que a conta do céu chega sobre todos nós. E ela vem certinha. E deixa eu dizer algo que vem ao meu coração nesses Salmos de número 10. Ela dizer, o inferno existe. Além de ter a justiça aqui na terra, ainda existe o grande juízo. E isso também serve para nós guardarmos no nosso coração a se conduzir segundo a vontade de Deus, a lei do Senhor. Porque no grande juízo o Senhor vai nos julgar, vai haver a justiça na terra e todos, ninguém escapará. Quem crê ou não no Senhor vai ser julgado por Ele, quem acredita ou não. E na palavra do Senhor diz que todos se prostrarão, e quer dizer é todos, sem exceção de ninguém, até os ateus, serão prostrados diante do Senhor para o grande julgamento, o juízo de Deus. E deixa eu lhe dizer uma coisa, o Senhor é Deus de misericórdia.
E a nossa oração é que essas pessoas elas consigam enxergar ao Senhor enquanto há tempo, para que elas possam ser salvas, para que elas não sejam condenadas segundo a maldade do coração delas. Porque Deus ele é misericordioso e Ele nos perdoa, mas quando nós se arrependemos de todo o nosso coração. Há perdão para quem se arrepende, mas para quem não se arrepende não existe o perdão. Se você vai diante do Senhor e se arrepende, Ele nos perdoa. Mas se você não se arrepende, Ele não perdoa. Por quê? Porque o seu coração se deleitou na maldade. E aqueles que estão sendo injustiçados. A quem escreveu esse salmo havia uma grande injustiça. Ele estava passando por uma grande injustiça vivendo isso. E sabe o que o Senhor fala ao meu coração nessa oração tão sincera? Essa pessoa que escreveu os salmos de número 10 tinha uma intimidade muito grande ao Senhor a ponto de ter essa sinceridade com Deus. Porque eu conheço pessoas que elas não conseguem ser tão sinceras com Deus. E uma vez eu falando, falando eu e outras pessoas falando de oração. E aí, eu falando, a gente se falando, né, como a gente ora, como a gente fala com o Senhor. E uma pessoa olhou e disse assim, você ora assim? Eu disse, sim, por quê? Porque o que meu coração está falando, eu oro. Eu oro com um coração sincero. E eu comecei a falar um pouco sobre isso. Essa pessoa disse, não, pois eu não falo isso para Deus. Eu disse, você pensa quando está orando? Ele, sim. Eu disse, se você pensa e não fala, e você só fala aquilo que você acha que tem que falar, mas Deus é Deus que esquadrilha o nosso coração e os nossos pensamentos. Então, mesmo que o Senhor, que você não fale para o Senhor vai saber que você está pensando. Então, é melhor você ser sincero com Deus do que estar fingindo uma oração que Deus não vai receber. E isso é para mim e para você. Não adianta a gente orar e estar com o coração orando de outra forma e fala para o Senhor de outro jeito. O Senhor sabe que aquela não é a nossa oração. E na palavra do Senhor nos ensina a orar com sinceridade. Com o coração contrito, quebrantado, verdadeiro diante de Deus. Até porque na palavra do Senhor diz que o Senhor é verdade. E então Ele ama a verdade e abomina a mentira, o engano. Quando nós não oramos de verdade, de sinceridade, nós estamos enganando só nós mesmos. E muitas vezes você vai pensar algo que você sabe que desagrada a Deus. Ou você vai falar algo que você sabe que desagrada a Deus. E seja sincero, Senhor, meu pensamento veio assim, o meu coração está assim. Eu não queria estar sentindo, mas eu estou sentindo, me perdoa. Tira isso do meu coração e deixa eu lhe dizer, Deus se agrada dessas orações. Ele retira, Ele nos molda, Ele nos muda. Seja sincero, muito, muito sincero, como você não é nem talvez com você mesmo, mas seja com Deus. Seja sincero nas tuas orações, porque o segredo das orações em ser levada direto para o trono de Deus é a verdade, é a sinceridade. Porque o Senhor nos conhece por dentro. Ele sonda os nossos pensamentos e o nosso coração, os nossos sentimentos. Então seja sincero na tua oração. Aqui ele foi pedir justiça e ele foi muito sincero com Deus do que estava acontecendo. E o que ele estava pedindo a Deus, a justiça de Deus. Ele foi muito, muito sincero com Deus. Você quer a justiça de Deus, seja sincero com o próprio Deus. Relate ao Senhor com sinceridade. Fale com verdade. Talvez o que você vai falar não vá agradar a Deus e bom, já vá se arrependendo diante da tua oração. Mas seja verdadeiro e sincero. Porque esta é a oração que Deus escuta. Esta é a oração que chega às narinas do Senhor. Aonde o Senhor se sente, aonde a verdade o Senhor se apresenta como justo juiz. Mas aonde há mentira, o Senhor se afasta. Quer andar com Deus, anda na verdade. Que a justiça de Deus seja verdadeira e sincera.
Mesmo estando errado, continua na verdade. Mesmo que a verdade para você seja difícil ali de encarar. Mas deixa eu lhe dizer, é melhor encarar a verdade com Deus do que a mentira sem Ele. Talvez você se dê bem em algo porque você não falou a verdade, se dê bem aqui na terra diante dos homens. Mas diante de Deus você não vai se dar bem, a gente se dá mal na mentira. O Senhor se afasta. Então não queira se dar bem aos olhos humanos. Queira se dar bem diante de Deus. É na verdade, na sinceridade. Se você fala a verdade, a justiça de Deus é sobre a nossa vida. Se você vai pelo escape do engano, da mentira, bom, o Senhor se afasta de nós. A gente não tem a justiça de Deus, porque Deus ele não é injusto. O Senhor ele não se corrompe. O Senhor ele é verdade e verdade. O Senhor ele não habita na mentira. Ele não habita no engano. O Senhor ele não habita onde as pessoas há uma maldade no coração para maltratar outras. Por isso que ele é o juiz, o justo juiz. Por isso que é ele que nos julga. Porque ele julga com verdade, não há juiz tão verdadeiro, puro e sincero, de uma sentença que ele nos dá, que ali não tem corrupção, que o Senhor nunca vai colocar, eu vou mais por esse do que aquele, não. O Senhor, ele não recebe propina. O Senhor, ele não, eu vou mais por esse do que aquele, não. Ele vai na verdade, na justiça e na sinceridade. Então, que se você pede hoje uma justiça de Deus, e talvez você já tenha orado muito por essa justiça, o Senhor está falando nesse Salmo de número 10, seja sincero, tão sincero como foi esse salmista de número 10. Seja sincero verdadeiramente com teu coração e você vai ver que Deus vai ouvir a tua oração e o jogo vai virar aí. Talvez há quanto tempo você não pede ao Senhor algo e você não vê que o Senhor responde e você acha que tem algo errado. E bom, pode ser uma hipótese que seja que você não esteja orando com a verdade do seu coração. Talvez você esteja orando ao Senhor e falando para Ele algo que você sabe que vai agradar a Ele, mas não é a verdade do teu coração. Então, deixa eu lhe dizer, não adianta agradar ao Senhor com mentira. Não funciona. Quer agradar ao Senhor? Fala a verdade, seja sincero, porque isso agrada o coração de Deus. E deixa eu lhe dizer, a justiça do Senhor nunca falha, e ela não vai falhar sobre nossas vidas. Ela chega tanto na terra como no juízo final. E bom, não queira viver na maldade, não queira servir na maldade, na mentira, no engano. Por mais que você esteja sendo injustiçado, talvez, muitas vezes Satanás nos dá isca. Que isca é essa, Heloísa, quando nós estamos sofrendo injustiça, maldade? Muitas vezes ele abre uma porta de um laço muito grande para que eu e você tenham a oportunidade de ser injusto com aquela pessoa que nos fez o mal, de fazer o mal que ela nos fez muitas vezes, de contribuir com ela a mesma forma que ela nos fez. Mas deixa eu lhe dizer, quando essa porta se abrir, quando essa brecha se abrir, feche ela, não queira ela, porque ela não te pertence. Porque se você entrar por ela, você vai estar se afastando de Deus. Deixa Deus ser a sua justiça. Deixa que Ele tome de conta das coisas. Deixa que Ele que acerta as contas. Talvez o Senhor vai acertar as contas com as pessoas que fazem mal a mim, a você, a gente nem saiba que Ele já está fazendo aquilo. Muitas vezes pode ser que o Senhor permita que a gente saiba da justiça dEle e outras não. Mas eu sei de uma coisa, Ele não é injusto, Ele é verdadeiro, Ele é sincero, Ele é Deus e Ele não mudou. Ele continua sendo Deus em todo o tempo. Então recebe
essa palavra hoje dos Salmos de número 10 na nossa quarta dos Salmos. E o nosso próximo salmo será o salmo de número 11, para a glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, te guarde. E vamos encerrar orando. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento a cada um que escuta essa mensagem, Senhor. Deus, que cada um que escuta essa mensagem que te pede pela justiça, Pai, que o Senhor agora, dos altos céus, desça com resposta. Ah, Senhor, que o Senhor nos ensine a orar com toda a verdade e sinceridade no nosso coração. Pai, que o nosso coração seja voltado sempre na verdade. Nos ajuda a ser verdadeiros e sinceros conforme te agrada, não só na oração, mas com as nossas condutas aqui na terra, Pai. Deus vai abençoando cada lar com o teu sangue, seja justiça sobre esses que te pedem justiça, Senhor, aqueles que têm causa na justiça. Pai, que o Senhor venha, Senhor, obtendo vitória, Deus, quantos não têm causa na justiça, Senhor, esperando por ti, pelo milagre do Senhor, quantos papéis não estão parados aí, Senhor, sobre a justiça. Pai, que o Senhor nesta noite, Pai, que o Senhor venha, Pai, mover os papéis da justiça. Senhor, mudar os decretos, Senhor, ao favor dos teus filhos, na verdade, na sinceridade, Pai. Deus, seja juiz e justiça sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Dá ganho de causa, Senhor, aos teus filhos e às tuas filhas, Senhor. Muda os decretos, Pai, que o homem deu, mas não era o decreto que o Senhor tinha. Que o Senhor é Deus que entra nos computadores e muda decreto. Muda, Senhor, as sentenças do homem, Senhor, que não está sendo justa, Pai. Deus, aqueles que têm causa na justiça há tanto tempo e nem sequer ouve falar mais, Senhor, que muitas vezes acha que já perdeu a causa ou que nunca vai receber. Senhor, que nesta noite o Senhor entre com justiça, mova os papéis, tira o papel de baixo e coloca na mão do juiz. E que essas pessoas que têm há tanto tempo causando a justiça, elas venham a ter a vitória, a sentença dos céus. E que elas venham sossegar o coração e não ter mais, Senhor, isso no coração. Sempre lembrando, eu tenho aquela causa na justiça, Senhor, mas nada acontece. Que o Senhor possa mudar essa situação. Que o Senhor possa, Senhor, tirar tantos papéis que estão mofando, Senhor, na mão dos homens de tanto tempo que faz, Senhor. Mas o Senhor é Deus que tira, Senhor, da onde está bem guardado, em pastas, Senhor, lá embaixo, Senhor, aonde os homens se esqueceram, mas o Senhor não esqueceu. Mas o Senhor é Deus que vai lá no profundo dos papéis, pega ele e coloca na mesa do juiz e diz, olha, isso aqui tem que ser feito quanto antes. No incômodo dele ter que fazer agora, dele ver o quanto tempo passou, Pai. Entra no coração do juiz que vai julgar a causa das tuas filhas e dos teus filhos. E que seja o Senhor falando sobre a boca deles. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus, e nós te glorificamos e agradecemos porque sabemos que o Senhor vai trazer vitória para as tuas filhas e os teus filhos, e eles vão contar testemunho para a glória do teu nome. Muitos sairão desses salmos de número 10 de posse de vitória da sua justiça, porque assim o Senhor decretará sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida e até o próximo Salmos, em nome de Jesus. Tchau!